Olá a todos, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Ricardo Marcondes 1979, ao canal do entendimento da Palavra de Deus, tanto na minha vida como também na sua vida. Sejam todos bem-vindos aí, meus amados irmãos, meus amadas irmãs, né? Que a paz do Senhor venha reinar tanto na minha vida como também nas suas vidas, né? Que o Espírito Santo possa resplandecer aí, dando sabedoria e o entendimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? O tema de hoje é sobre um livro aí de Isaías, né? Isaías aí do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Abre sua Bíblia aí, por gentileza, né? E vamos conhecer o que a palavra tem a mostrar, né, de Deus para nós. Abra sua Bíblia aí, Isaías 1, versículo 19, né? É o tema bíblico de hoje, né? Sejam todos bem-vindos ao canal, Ricardo Marcondes 1979. Sejam bem-vindos. Vamos lá, meus amados irmãos e irmãs. Se você estiver disposto a obedecer, comerão os frutos, né, da terra. Então, quer dizer, se você quiser obedecer, amém, meus amados irmãos. Se você quiser obedecer, comerá o fruto, né? O melhor fruto desta terra. A palavra de Deus é poderosa, né? Sejam todos bem-vindos ao canal aí. Então, a palavra diz em Isaías 1, versículo 19, né? Se vocês estiverem dispostos, né, a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. A explicação do versículo aí central, né, do Antigo Testamento, né, que fala sobre a obediência e a colheita, né, que destaca aí uma promessa incondicional, né, uma promessa condicional, né. O versículo aí estabelece um princípio, meus amados irmãos, né. O versículo estabelece um princípio claro de alinhamento e consequências, né. A escolha é a obediência, né? A escolha que você tem, a obediência, obedecer a palavra do Senhor, né? A obediência começa pela vontade própria. Você precisa ter vontade própria, né? Desejo, querer obedecer a palavra do Senhor, né? E pela disposição de ouvir também a Deus, é o que é importante, né? Aí depois vem a recompensa. Sobre a recompensa vem o quê? O resultado da disposição, né? Em seguir os caminhos divinos, né? A seguir os caminhos divinos, desfrutar do que há de melhor nessa terra. Quer dizer, se você ouvir, se você obedecer a palavra de Deus, né, meus amados irmãos, meus amados irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal. É o tema de hoje, né, bíblico, né? É o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, né? É importante aí o tema de hoje, bíblico, né, da palavra de Deus. Está escrito em Isaías 1, versículo 19. Lá está escrito, né? Se vocês obedecerem, né, estiverem dispostos a obedecerem, comerão o melhor desta terra. O que é obedecer? Obedecer a Deus, né? Obedecer a palavra, né? É não só obedecer, mas praticar. Você colherá, né, a recompensa aí do melhor fruto da terra, né, meus amados? A recompensa que vem, ó, o resultado da disposição em seguir os caminhos divinos e desfrutar do que há de melhor. Você vai desfrutar tudo que há de melhor nessa terra, você há de desfrutar, né? Porque a palavra é uma palavra de promessa, né? Aquele que ouve, aquele que pratica, aquele que busca ao Senhor de todo o teu coração, todo o seu desejo, o Senhor só dá recompensas, né, para aqueles que buscam a verdade da palavra do nosso Senhor, né, meus amados irmãos, meus amados irmãs, né? O versículo continua aí, também no versículo 20, né, que traz o contraste do juízo para aqueles que escolhem a rebeldia. Então, quer dizer, no versículo 20 aqui, ó, mas, né, Isaías capítulo aí 1, versículo 20, também está escrito, ó, mas se vocês recusam, se revoltam, serão devorados pela espada, né? Assim fala a boca de Deus. Quer dizer, se você estiver disposto a obedecer, comerá o melhor fruto dessa terra. Mas o versículo 20 diz: se você recusar a obedecer, né, a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, né, a recompensa sua, se você recusar, vai ser o quê? Vai ser, ó,
lá no capítulo, Isaías capítulo 1, versículo 20. Mas se vocês recusam e se revoltam, serão devorados à espada, né? Serão devorados automaticamente pela espada. Assim fala a boca de Deus. Então a importância aí da obediência, né? É o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19 ao 20 aí, né? É o tema de hoje, né? A palavra de Deus é poderosa, tanto na minha vida como na sua vida também, né? A segunda parte aqui da explicação, meus amados irmãos, fiz um resumo aqui do contexto para a gente poder ter um entendimento melhor sobre a palavra de Deus, tá? Quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, né? O meu canal é Ricardo Marcondes 1979. 1979 porque é o ano que eu nasci, né? É o ano do meu nascimento, né? Eu sou grato a Deus desde o meu nascimento até nos dias de hoje. Tantas lutas, né? Tantas perdas, tantas vitórias. É um momento aí, né? Da gente ter gratidão a tudo que Deus fez pela minha vida, né? Então, assim, eu sou pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? A palavra nos ensina, a palavra nos pratica, a palavra nos ensina e nos corrige, né? A gente tem que praticar. Então, o tema de hoje, meus amados irmãos, é Isaías capítulo 1, versículo 19, né? Está escrito claramente, né? A palavra de Deus fala claramente. Ó, se vocês estiverem dispostos, né? Crava isso na sua mente. Crava isso no teu cérebro, né? Para que Deus tenha sabedoria para você entender o que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder do evangelho, tanto na minha vida como na sua, é o poder. Aí o poder está aí, meus amados. A chave e a explicação é o que que Deus vai revelar agora para a gente nesse exato momento. Ó. Isaías capítulo 1, versículo 19, está escrito: se vocês estiverem, se, vai ter um se. O se depende do quê? De você querer, de você desejar. Então tem sempre o se. Né? Que nem lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, tem um se também. Então lá em Isaías 1, né, grande profeta Isaías capítulo 1, versículo 19, está escrito, né? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor desta terra, né? Mas, o versículo 20 está escrito, mas se recusarem e se revoltaram, olha lá, se revoltar, serão devorados pela espada. Assim diz a boca de Deus. Quer dizer, se você aceitar, se você praticar e obedecer, só vai ter o melhor dessa terra, o melhor fruto dessa terra. Mas se você recusar e se revoltar com isso, né? Porque tem muitas pessoas que é rebelde, né? Se revolta, não aceita, né? Acha que a palavra é só escrita pela mão do homem e não tem poder nenhum. Então, essas pessoas aí, se não se arrepender em vida, poderão ser condenados, poderão ser totalmente aí, ó, devorados pela espada, como diz aí o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 20, né? Então, se você estiver dispostos, né? Se você estiver disposto a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, melhor fruto dessa terra. Mas se você recusar, né, como está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 20, se vocês recusam e se revoltam, serão devorados pela espada, né? Assim fala a boca de Deus. A segunda parte da explicação aqui, meus amados, no resumo que eu fiz, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos ao canal, né? Meu nome é Ricardo Marcondes, né? Meu canal é Ricardo Marcondes 1979. Que sejam todos bem-vindos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda parte da explicação aqui, né? Está escrito que se quiseres me ouvires, né? Me ouvires, comerei o melhor dessa terra. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. É uma promessa bíblica, né? É uma promessa bíblica condicional que liga prosperidade e bênçãos, né? Tanto materiais como espirituais. É a vontade, né? E obediência a Deus. Olha para você ver que importância que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Crava isso na sua mente, ó. Se quiseres me ouvir, Deus está falando, se você quiser ouvir a palavra, comerá o melhor dessa terra. É uma promessa que Deus está, né? É uma promessa bíblica e condicional que liga a prosperidade e bênçãos materiais e espirituais, né? Por que espirituais? Porque é a paz de espírito, né? Você está em abundância nesse mundo, nessa terra,
e a sua paz de espírito, né? Porque a prosperidade é a bênção, materiais e espirituais é a paz de espírito, né? Você está em paz de espírito. E a vontade e obediência a Deus, né? Quais são os principais pontos bíblicos aí sobre o tema, né? Sobre esse tema de hoje, né? É a condicionalidade, né? A condicionalidade, né? Se quiseres ouvir, a promessa não é automática, não é automática, né? Exige duas atitudes, né? Cabe duas atitudes aí para você querer, né? Receber a bênção, né? E comer o melhor dessa terra, né? Exige duas atitudes: ter o desejo sincero, né? Você querer, né? E dar ouvido à palavra de Deus, é obedecer. Dar ouvido à palavra de Deus é obedecer à palavra de Deus, obedecer à vontade de Deus, né? Então, o melhor dessa terra, o significado melhor dessa terra, se refere à prosperidade, a bênçãos, né? Bênçãos materiais e paz de espírito, né? Espiritual, né? Nessa vida, resultando da fidelidade a Deus, não se limita, né? Recursos financeiros, mas abrange a qualidade de vida e plenitude. Olha que bênção, né? A importância de você obedecer, a importância aí, meus amados irmãos, meus amadas irmãs, de você não só obedecer a palavra de Deus, mas também a praticar, né? Lá no livro de João, conforme eu cito em quase todos os vídeos, né? Lá está escrito que em João 5,39, ele diz, né, Jesus Cristo está dizendo: examinai as Escrituras, examinar, né, as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, porque são delas que de mim se testificam, né? Quer dizer, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, vai ter vida eterna, recompensa, né, para quem examina as Escrituras, né? Quem não quer a vida eterna? Qual o ser humano que quer ficar lá, né, no abismo do fogo eterno, né, com enxofre, queimando ali a sua alma? Acredito, creio eu, que ninguém quer. Seria louco da pessoa querer isso, né? Passar a eternidade ali com a sua alma inteira, né? Que nem na parábola lá do livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, que eu li sobre o rico e o Lázaro, né? Que a alma dele, né? A alma de Lázaro foi para o seio de Abraão lá, né? E o rico estava no abismo, estava no fogo eterno, queimando a sua alma, né? E lá ele queria, né, sair daquele lugar e ele viu que não tinha jeito, ele pediu para que o servo, né, Lázaro ou Abraão, avisasse a família, né, os 5 irmãos que ele tinha. Então, quer dizer, quem quer, quem quer ir para um lugar desse, né, um lugar de condenação eterna, né, um lugar de tormento, você ficar a vida inteira, né, só desobedecendo à vontade do Senhor, só praticando as coisas só do mundo e não procurando as coisas que é de Deus, né? Aí, quando você desperta, é tarde às vezes, né? Se você não se arrepender, a palavra de Deus é bem clara, né? Que lá em Atos capítulo 17, versículo 30, meus amados irmãos, meus amados irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal, né? @Ricardo Marcondes, 1979, é o poder da palavra de Deus, é o entendimento da palavra de Deus, tanto na minha vida como na sua, né? E lá em Atos, capítulo 17, versículo 30, o Senhor disse, né, claramente, ele fala que o Senhor não leva o nosso tempo, né, na nossa ignorância, né, porque as pessoas são ignorantes, às vezes, na Terra. Então, ele não leva o tempo da ignorância nossa, mas ele pede para que todos os homens, tanto o homem como a mulher, ali que ele está falando, né, que o homem se refere também à mulher, no sentido aí da palavra, ele diz, o Senhor não, Atos capítulo 17, versículo 30, o Senhor não leva em consideração, né, mas pede para que todos os homens se arrependam, né? Não leva o nosso tempo da ignorância, ele está dizendo, que não leva o nosso tempo da ignorância, porque somos ignorantes. Aquele que não
procura a palavra do Senhor, aquele que não quer buscar o que é de Deus, só quer buscar as coisas materiais do mundo, sendo que as coisas deste mundo é tudo passageiro, meus amados irmãos. Vocês têm que cravar isso na sua mente. Jesus, ele explica claramente sobre o que é de Deus. Ele veio trazer a palavra neste mundo. As pessoas ouviram, a multidão ouviu, né? A parábola do semeador ali, uns ouviu, né? Uns aceitaram, uns depois veio, sufocou, né? Veio as coisas do mundo, sufocou a palavra. E assim, a importância que tem a palavra do Senhor, tanto na minha vida como na sua, se as pessoas tivessem noção do poder dessa palavra de Deus, que é o poder que tem, porque Romanos capítulo 1, versículo 16, ele fala que é um poder para a salvação, né? Poder de Deus para a salvação. Está escrito lá. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê na palavra, todo aquele que crê no poder da palavra. Grava isso na sua mente. Romanos 1,16, pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de salvação para todos que nele crê. Poder de salvação, meus amados. Poder de vida eterna. Olha o poder, a importância de obedecer a palavra. É o tema de hoje, né? A explicação do tema de hoje é escrito em Isaías, né? Capítulo 1, versículo 19. É o poder da palavra. Poder de salvação, tanto na minha vida como na sua vida. Ninguém quer ficar ali no fogo eterno, igual aquele rico ficou da parábola, né? De Lucas ali, capítulo 16, versículo 19 a 31, que era o rico e o Lázaro, né? E também do jovem rico ali, quando ele queria a vida eterna, ele perguntou para Jesus, né? Mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Ele queria herdar a vida eterna, né? Aí Jesus disse a ele, né? Se quer ser perfeito, né? Vende tudo que você tem e doa aos pobres, né? Mas ele, por possuir tantos bens, ele se afastou de Jesus e foi triste para casa, né? Quer dizer, ele quis pegar as coisas materiais do mundo, né? E não quis saber das coisas do alto. Jesus disse, né? E me segue. Aquele que me seguir jamais... Eu sou a luz do mundo. Jesus disse lá em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir jamais andará nas trevas, terá a luz de vida eterna. Quer dizer, as pessoas às vezes se preocupam só com as coisas materiais. É incrível como é que tantas pessoas neste mundo só se preocupam com as coisas materiais da terra. E aí, quando chega no momento de escassez, tristeza, dor, né, sofrimento, entre a vida e a morte, no leito de uma cama, entre aparelhos, né? Ali, sabe que estado de coma ou caso um câncer maligno, aí eles pensam em Deus, aí eles recolhem, aí eles lembram que Deus é importante na vida deles, né? Então, meus amados, o tema de hoje é o poder da palavra de Deus, né? A importância de você examinar as escrituras, como está escrito em João 5,39, é a importância de você ouvir a palavra de Deus e a praticar também. Jesus está dizendo em João 5,39, ele deixa claro isso aí, examinais a escritura. O que é examinar? Né? Procurar saber o conhecimento, procurar ler o que Deus tem para falar conosco no dia a dia. Lá em 1 Coríntios, né? A primeira carta de Coríntios ali, o apóstolo Paulo falando ali, né? Primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 16, se não falha a minha memória, ele disse, né? Se eu anuncio este evangelho, não para me vangloriar, mas sim que é devido a uma obrigação. Ai de mim se eu não anunciar esse evangelho, né? Olha para você ver. Jesus disse, se não me engano, acho que Marcos 16, versículo 15, ele está ensinando aqui, ide a todos, pregai o evangelho a toda criatura, né? A toda nação. Mas as pessoas hoje não querem, quando fala da palavra de Deus, uns falam que é crente fanático, uns não dão importância, né? Mas assim, meus amados irmãos, Amós, capítulo 8, versículo 11, versículo 12, também está escrito, eis que virão o dia do Senhor, em que enviarei fome na terra, né? Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Vai chegar um tempo que a pessoa vai querer ouvir, certo, meus amados? Está escrito isso. Amós, o grande livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que virão o dia do Senhor, vai chegar o dia do Senhor,
Eis que virão, diz o Senhor, e que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, de alimento, né? O alimento eterno é esse aqui, ó, meus amados irmãos. Crava isso na sua mente. Tudo que está neste mundo é passageiro, mas isso aqui é eterno, né? Isso aqui é eterno, é para a vida eterna. A importância, o poder da palavra está escrito lá. Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que virão, diz o Senhor, e que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Versículo 12. Correrão correrão por toda parte, né? Esse povo aí. Fazendo o que esse povo está correndo, né? Buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Quer dizer, eis que virão o dia do Senhor em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, né? Andarão, esse povo vai andar do norte até o oriente. A palavra está escrita lá em Amós 11, versículo 12. Versículo 12 diz assim: andarão do norte até o oriente. Correrão por toda parte, esse povo aí, correndo por toda parte. Buscando o quê? Buscando a palavra de Deus, mas não encontrarão. Por quê? Vai chegar um tempo, meus amados irmãos, que o Espírito de Deus não está mais aqui neste mundo. Entendeu? Não vai estar mais. Aí as pessoas vão ficar desesperadas, vão querer buscar a palavra. Aí vai dar importância na palavra de Deus. Agora eles não estão dando importância, né? Porque no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, está bem claro lá escrito, né, que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriaria. Não esfriou não, meus amados, congelou. Congelou porque ninguém está tendo amor mais na palavra. Ninguém está tendo amor mais no próximo. Ninguém está tendo amor mais, né, só no próprio, está tendo amor só nele, só no próprio umbigo, está vendo só o lado dele. E não é isso que a essência do nosso Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo quer, tanto na minha vida como na sua. Então a importância de você não só obedecer a palavra de Deus, mas também ouvir a palavra de Deus e a praticar. O que é praticar? Praticar é você também levar, né, anunciar o Evangelho do nosso Senhor para outras pessoas aí que precisam, né? O apóstolo Paulo disse lá em 1ª carta a Coríntios 9, versículo 16, se não falha a minha memória, ele disse: anuncio o Evangelho de Cristo não para me vangloriar, mas sim que é a devida obrigação. É a devida obrigação minha, do apóstolo Paulo, minha também, né? Porque é devido à obrigação do seu evangelho. E as pessoas têm vergonha de anunciar, têm vergonha de falar: Jesus te ama, Jesus te liberta, Jesus transforma a sua vida. Jesus tem uma palavra para você hoje, conforto. Você que está aí triste, né? Você que está passando por problemas de saúde, sabe qual tipo de problema? Só o Senhor que pode te libertar, transformar a sua vida, né? Só o Espírito Santo que é o consolo, né? Jesus disse que enviarei o Consolador, então o Consolador é o Espírito Santo. Mas como que você conhece as coisas de Deus se você não examina a palavra? Como que você quer buscar as coisas de Deus, né? Se você só busca as coisas terrenas? Em Colossenses 3, versículo 2 está escrito: pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, mas as pessoas deste mundo só querem as coisas terrenas. E a Bíblia diz que este mundo já és do maligno, né? A Bíblia diz que, em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus desse século veio para cegar a visão dos incrédulos. Ele cega a visão. Ele não deixa você conhecer as coisas que é de Deus, né? Para que não resplandeça a luz divina aqui, que é a palavra. Então a importância do Evangelho, a importância de você ter o conhecimento, a importância de você ter sabedoria da palavra de Deus, cabe a você querer. Todo mundo tem capacidade, todo mundo tem capacidade, meus amados irmãos, meus amados irmãs. Se você colocar em prática, se você querer do seu fundo do seu coração, se determinar: eu quero ouvir, eu quero ter conhecimento. Porque se você quer só as coisas do mundo, todos são passageiros. Aí vai chegar o dia do Senhor. A palavra diz em Amós, capítulo 8, versículo 11 ao 12. Está escrito lá: eis que virão o dia do Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E andarão, versículo 12 diz assim: e andarão, né, do norte até o oriente, fazendo o que esse povo? Correrão por toda parte, buscando a palavra de Deus, mas não encontrarão. Então é importante você obedecer a palavra. É importante você comer o melhor dessa terra.
Deus só quer o melhor nosso. Mas as pessoas são rebeldes, as pessoas são teimosas. Eu também sou teimoso também, às vezes, né? Também não tiro o meu da reta. Às vezes sou teimoso, é normal. Só que a gente tem que cravar isso em nossa mente, fazer uma renovação, uma transformação aí, né? Uma transformação, uma renovação da sua mente. E cravar que a importância do Evangelho é maior do que toda essa regalia deste mundo, porque a salvação é eterna. Em Romanos 1, versículo 16, ele diz: Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder para a salvação de todo aqueles, poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Se você crê que a palavra tem poder, se você crê que a palavra pode ser eficaz na sua vida, como está escrito em Timóteo, se não me engano, 6, versículo, 1 Timóteo, se não fala a memória. E 1 Timóteo 6, versículo 7, também está escrito lá, que nada trouxemos deste mundo e nada levaremos, meus amados. Então, as pessoas só ficam pensando nas coisas do mundo, mas nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Isso está escrito lá em Timóteo 6, versículo 7. E em Timóteo, a primeira carta de Timóteo também, no mesmo livro de Timóteo, fala que a importância da palavra de Deus, ela vem para nos ensinar, para nos corrigir, né? Ela é eficaz, ela é proveitosa, né? Olha para você ver a importância. Mas muitos não dão importância. Dão uma importância aí qualquer livro qualquer aí de importância de algum artista famoso aí, um escritor famoso, do que a palavra de Deus. Essa é a realidade, né? As pessoas têm que examinar a escritura. As pessoas têm que examinar porque é bíblico. Jesus Cristo disse, alertando ali o povo, João 5,39, examinai as escrituras porque julgai ter nelas a vida eterna, porque são delas que de mim se testificam. Ele está dizendo, examinar a Escritura, porque julgar e ter nelas a vida eterna. Que coisa melhor que a vida eterna? Né? Mas as pessoas não querem as coisas do mundo. As pessoas só querem as coisas do mundo, meus amados. Só os bens materiais. Jesus disse lá no livro, se não falha a memória, Mateus, ele dizendo para o jovem rico, que era para ele vender o que ele tinha para herdar a vida eterna, e seguir Jesus, né? Mas o rico pegou, fez o quê? E doar aos pobres, vendeu o que tinha para doar aos pobres e seguir Jesus. Ele foi triste, saiu triste ali e abandonou Jesus ali. E Jesus disse que aquele que me seguir receberá, aquele que largar pai, mãe, filho. Olha a importância da palavra. Muitas pessoas não largam do filho, não largam da mãe, não largam do pai. É grudado que nem cola, né? Não que a gente não tem que amar o próximo, né? A gente tem a importância do evangelho. Tem que amar uns aos outros. Mas a gente tem que, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o nosso Senhor Jesus Cristo sobre tudo. E a importância da palavra de Deus e o conhecimento da palavra de Deus é isso, meus amados. O tema é esse. Obedecer o que é de Deus. Aquele que largar pai, mãe, né? A Bíblia fala claramente lá no livro de Mateus. Claramente. Largar pai, mãe, filhos, filha, irmã, terras. Terras que é bens, né, materiais. Por amor a mim, receberão 100 vezes a recompensa. Mas o povo não quer largar as coisas do mundo, quer ficar nas coisas do mundo. Essa é a verdade. Essa é a mais dura realidade, meus amados irmãos. A importância do conhecimento, a importância da palavra de Deus. Ninguém é melhor que ninguém, muito pelo contrário. A palavra de Deus ela nos ensina a cada dia, ela nos renova a cada dia. É o poder que tem, né, que as pessoas deveriam conhecer, né? As pessoas deveriam examinar, dedicar. Olha Jesus Cristo se alertando ali. No livro de Mateus 22, versículo 29, ele diz claramente: errais por não examinar a Escritura. É um erro. Errais por não examinar a Escritura e nem conhecer o poder de Deus. Porque quando a pessoa não examina as Escrituras, não tem como conhecer o poder de Deus. Não há possibilidade nenhuma de você conhecer as coisas de Deus se você não examina, se você não pratica. Né? A fé vem de ouvir, claro, você ouvir a palavra é importante, mas muitos ouvem, por um tempo vem as coisas do mundo e sufoca, esquece. Então o tema de hoje, meus amados irmãos, para quem está chegando agora, Isaías
capítulo 1, versículo 19 aí, né? Se quiseres ouvir, comereis melhor essa terra. Se você quiseres, ó, ouvir, né? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão melhor essa terra. Se você estiver disposto a obedecer a palavra de Deus, comerá o melhor dessa terra, né? Então, meus amados, a palavra é fiel e poderosa, né? A explicação aí sobre ação e prática, né? A terceira explicação sobre ação e prática. Ouvir a Deus, né? Significa viver em sintonia, você tem que ter sintonia, né? Como é que você tem sintonia com Deus? Né? A terceira explicação desse tema de hoje é ação e prática. Cada ação é uma reação, é uma prática. Ouvir o quê? Ouvir a Deus significa o quê? Ouvir a Deus. É viver em sintonia com Deus. Né? Viver em sintonia com os seus mandamentos, né? Com a palavra. E viver de acordo viver de acordo, né? Com a sua doutrina, né? Aplicando aí a Bíblia, né? A cada dia. Né? Aplicando a palavra a cada dia, né? O contraste do versículo aí seguinte, sobre Isaías, capítulo 1, versículo 20, é um alerta ali, né? Que a rebeldia, a desobediência leva à ruína. É a pessoa rebelde, né? A pessoa que está querendo desobedecer o que é as coisas de Deus, leva à ruína, né? Reforçando que a obediência é o caminho para a mudança. Então, quer dizer, o caminho para a abundância é a obediência, é obedecer às coisas de Deus. Né? Muitos não querem obedecer, muitos não querem praticar, só querem saber das coisas do mundo. A Bíblia fala que esse mundo já é do maligno. A Bíblia diz claramente que o Deus desse século, com a letra minúscula que eu cito em quase todos os meus vídeos, diz que o Deus desse século, que é Satanás, né, veio para cegar a visão dos incrédulos para que não resplandeça a verdadeira luz, que é o Santo Evangelho de Cristo, que é a palavra. Ele cega as coisas do mundo, ele cega a sua visão só para as coisas do mundo, para você não procurar as coisas que é de Deus. A Bíblia claramente diz em João 8,47, quem é de Deus, ouve a minha voz. Vós que não escutais, porque não pertence às coisas de Deus, porque não pertence a Deus. Olha para você ver, está escrito lá em João 8,47, procura lá, examina. Aí, sobre a obediência, meus amados. A obediência amorosa, né? A obediência não é um peso, mas é a chave. A chave para você ter uma vida eterna. É a chave para você ter uma vida próspera, né? É uma chave aí de generosidade e providência de Deus sobre a sua vida, né? Aí em Romanos, ali 12, né, versículo 2, está escrito. Romanos 12, versículo 2, está escrito. Não vos conformeis com este mundo. Claramente, não vos conformeis com as coisas do mundo, mas transformais-vos pela renovação da sua mente. Transforma a renovação da sua mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Para você ver escrito sobre a explicação desse tema de hoje. É Romanos também 12, versículo 2. Para você que está chegando, anota, né, esses versículos. Anota aí, Romanos 12, versículo 2. É o tema, a explicação do tema de hoje no livro de Isaías 1, versículo 19 ao 20, né? A explicação está ali, ó. E não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformais e renovais, né, a sua mente, né? Para que experimentai, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Olha para você ver a importância do Evangelho de Cristo, tanto na minha vida, como também na sua, meus amados, né? Aliás, em Mateus 7, ali, Mateus 7, capítulo 7, versículo 24, também vem a explicação. Portanto, né, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, né? Quer dizer, Mateus 7, versículo 24 ali, é a explicação também, ó. Portanto, quem ouve essas minhas palavras, né? Quem ouvir as minhas palavras e a praticar, é como um homem prudente, né? Que construiu a sua casa sobre uma rocha, né? Não é sobre uma areia, é sobre uma rocha. O tolo constrói a sua casa sobre uma areia e logo desaba. Mas o sábio, ele constrói a sua casa sobre uma rocha, que jamais, né,
vai cair, né? Então, quer dizer, a importância do conhecimento da palavra de Deus, meus amados, é essa explicação, né? Em Filipenses aí também 4, né? O livro de Filipenses, né? A carta de Filipenses ali, capítulo 4, versículo 9, está escrito também: ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Olha que lindo é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Olha a importância dessa palavra poderosa, tanto na minha vida como na sua vida. Põe em prática, né? Não é só examinar, pôr em prática. O que é pôr em prática? Levar o conhecimento para outras pessoas também. Falar do amor de Deus, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, para as outras pessoas também ouvir e querer conhecer as coisas de Deus. Que as pessoas hoje estão conhecendo, só estão querendo só das coisas deste mundo, né? E lá acabei de dizer agora, né? Aqui no livro de Mateus 7, versículo 24, aliás, no livro de Mateus, aliás, perdão, no livro aí, para você que está chegando aí, no livro, não, de Romanos 12, versículo 2, me perdoa, meus amados, no Romanos 12, versículo 2, está dizendo: não conformeis com as coisas deste mundo. Quantas pessoas estão conformadas com as coisas do mundo, aceitando só as coisas do mundo, deixando as coisas do alto de lado, né? Não é isso que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo quer, né? Colossenses 2, versículo 8, ele diz: cuidado, né? Fique esperto, é um alerta, fique atento, vigie, né? É uma simples palavra, mas tem um grande, imenso significado, né? Cuidado ali, para que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane, com palavras e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, vírgula, e não segundo a que Cristo quer. Não segundo a Cristo. Então, se aceitar as coisas do mundo, só as coisas do mundo, não querer as coisas do alto, é um erro, né, meus amados? Então, olha a importância aí do livro também de Filipenses 4, versículo 9, né? Ponham em prática, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Tudo que vocês aprenderam e receberam. Ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Quer dizer, põe em prática tudo que vocês aprenderam, que vocês receberam, que vocês ouviram, que vocês viram, né? Em mim. Viram em mim, que é no nosso Senhor, na palavra do Senhor Jesus Cristo, né? E o Deus de paz estará com vocês, estará conosco, né? Aquele que busca a palavra, que tem um desejo de buscar, ele tem um poder ali da palavra de Deus sobre a vida dele, quando ele começa a conhecer a palavra de Deus, que garante a vida eterna, meus amados, né? Dá muita garantia da palavra de Deus aí, porque em Romanos diz assim, Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego. Então, pois pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Olha para você ver a importância da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto na minha vida como na sua vida, né? Ele disse lá em Filipenses 4,9: põe em prática tudo que vocês aprenderam, né? Receberam, ouviram, viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Como é que você quer receber, né, tudo que vocês aprenderam? Se você não examina a Escritura, não tem como aprender nada, né? Se você não examina as Escrituras, você não aprende nada, não recebe nada do que as coisas que é de Deus. Você só vai ouvir, né? Vai ver os outros falar, né, em mim. Mas se você pôr em prática tudo que vocês aprenderem, se você examinar as Escrituras, ter o conhecimento, né, que é importante na vida do homem, na vida de um cristão, na vida de uma cristã, é o poder de Deus para a salvação. Está escrito lá em Romanos 1, versículo 16. Eu citei agora mesmo aí no livro de Mateus 22, versículo 29,
o Senhor Jesus Cristo alertando: errais por não examinar a Escritura nem conhecer o poder de Deus. Oséias 4, versículo 6 diz que o povo morre por falta de conhecimento da palavra de Deus. Né? Olha a importância, olha para você ver o evangelho aí, Jesus alertando a todo momento. Né? Oséias 4, versículo 6, ele diz: o povo morre por falta de conhecimento da palavra. Por que morre? Morre não só material físico, né? Físico, mas eterno. Porque deixam de querer, recusam, né? Como está escrito aqui, ó, em primeiro livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Ó, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o fruto dessa terra. Mas versículo 20 diz assim, ó, mas se vocês recusam e se revoltam, serão devorados pela espada. Se você recusar o que é de Deus, se você não querer nada, saber nada das coisas do Senhor Jesus Cristo, né? É como a importância que não tivesse importância nenhuma a palavra do Senhor na sua vida. Há uma grande reclusão da sua parte no querer saber das coisas do alto. Aqui diz aqui, Isaías capítulo 1, versículo 20, né? Está escrito: mas se vocês recusam, o que é recusar? É a palavra, as coisas que é de Deus. Mas se vocês recusam e se revoltam, serão devorados pela espada. Assim diz a boca de Deus. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, não falha a memória, 32 ali, versículo 32 e o versículo 33, está escrito, 32, Mateus, capítulo 10, versículo 32, está escrito: se confessares o meu nome diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que está nos céus. Versículo 33, mas se você me negar o meu nome, se você negar a palavra, se você negar o nome do Senhor Jesus Cristo diante dos homens, ele também vai negar diante do Pai que está nos céus. A salvação depende de você, meus amados, irmãos e irmãs. É o conhecimento, né? Deus dá a cada um que queira, né? Se você querer, está escrito: se vocês estiverem dispostos a obedecer, né? Olha para você ver. Se é o livre-arbítrio. Se vocês estiverem dispostos a obedecer as coisas de Deus. Segunda Crônicas 7, versículo 14, também está escrito: se também, olha lá, se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, quer dizer, olha a importância, o se vai depender de você querer as coisas do alto ou só as coisas terrenas. É o tema de hoje, meus amados. Bem-vindo ao canal aí. Espero que a palavra do Senhor, né, entre no teu coração, né, que você seja iluminado pelo poder do Espírito Santo, né, que te derrama sabedoria para você conhecer as coisas do alto, não só as coisas terrenas, porque o mundo oferece, né, o maligno está aí para distorcer o que é de Deus, né, para cegar a sua visão, para você não resplandecer a luz do Evangelho na sua vida. Essa é a realidade, né? E quando você começa a buscar a palavra, o inimigo ele faz de tudo. Tem uma paciência tremenda. Trabalha 24 horas ali para não deixar você conhecer o que é de Deus. Porque quando você conhece as coisas de Deus, o maligno não tem mais poder de dominar a sua vida. Somente o Espírito Santo te controla, né, para as coisas do alto. Então, meus amados, é o tema de hoje. Isaías, né, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, 1979. Caso queira se inscrever no canal, né, sejam todos bem-vindos pela graça do nosso Senhor. Caso você queira dar o like, né, também fique à vontade, né? A gratidão é pela força, né, no entendimento da palavra de Deus, tanto na minha vida como na sua. Caso, meus amados, não queira se inscrever, não queira dar o like, também não tem problema. Fique na graça do nosso Senhor, que Deus derrama bênção sobre a sua vida, né? E que assim seja pelo poder do Espírito Santo. É o tema de hoje, né?
Isaías capítulo 1, versículo 19 ao 20, né? Se estiver disposto a obedecer às coisas de Deus, às coisas do alto, né? É o poder imenso para a salvação, né? O poder da palavra da salvação, tanto na minha vida como na sua. Você escolhe a salvação eterna ou as coisas somente deste mundo. Você tem uma escolha, é o se. Está escrito aí se. Isaías 1,19. Se estiverem dispostos, se, segundo a crônica também, se o meu povo orar, se humilhar, buscar a minha face, é o se. O se vai depender de mim, da minha vontade, querer buscar as coisas de Deus, da sua vontade, cabe a sua escolha. Porque vai chegar um tempo, meus amados. Está escrito no livro de Amós 8, versículo 11 e ao 12. Vai chegar um tempo que vai vir um Senhor. Ele vai enviar a fome. A fome não é a fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra. Todos vão querer ouvir, mas o Espírito de Deus não está mais aqui. Vai correr, buscar a palavra, mas não vai encontrar mais. Então, a importância de você buscar, ainda há tempo de você buscar as coisas de Deus. Atos 17, versículo 30, o Senhor não leva o tempo da nossa ignorância, mas pede para que todos os homens da terra se arrependam. Quando fala homem, é mulher também, incluindo. Né? Ele não leva o nosso tempo da nossa ignorância em consideração, ele não leva. Mas ele pede para se arrepender, para buscar as coisas do alto. Ainda tem tempo de você buscar. Que seja a palavra do nosso Senhor, seja na tua vida. A importância do conhecimento das coisas do alto, tanto na minha vida como na sua vida, é para a salvação eterna. Tá bom, meus amados? Que você tenha uma vida abençoada. Eu vou orar por você. Pai Celestial, através dessa palavra que hoje foi dita, né? A multidão que está vendo o canal, as pessoas que estão conhecendo, né, sobre o canal do conhecimento, o entendimento da palavra de Deus. Peço, Senhor, que clareia aí para que venha uma transformação, uma renovação das coisas do alto sobre a vida de cada um de nós, para que não conformemos com as coisas deste mundo, né? Porque este mundo já é do maligno. A tua palavra está escrito que esse mundo já é do maligno. E o maligno faz de tudo para que não cega a visão dos incrédulos, para que não resplandeça a verdadeira luz, que é o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é a tua palavra, Pai, para poder de salvação, uma vida eterna, né? Uma vida de abundância, né? A tua palavra diz lá em Isaías 1, versículo 19 ao 20, né? Se estiverem dispostos a obedecer, a obediência cabe a cada um de nós. Nós devemos obedecer às coisas que é do alto. Devemos sim, ó Pai, eu oro para que todos queiram obedecer, queiram buscar a Tua palavra, queiram examinar as Escrituras. Que assim seja pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Que você tenha um dia abençoado pela honra e pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo.